Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Hoje quem está aqui me auxiliando é o Igor, quem gosta disso é as menininhas. Público feminino gosta quando eu estou com o Igor. Quando estou eu e o Maurílio, são só as acima de 70 que acham bacana. Fala, Igor. Tudo bem? Já posso começar falando as legislações? Pessoal, nós vamos antecipar a legislação, porque para você poder entender o porquê a entrevista de hoje, você precisa saber bem pouquinho. Vamos lá. Então, galera, vamos primeiro à lei de imprensa, que é regulada pela Lei número 2083, de 12 de novembro de 1953. Junto com isso, vamos para lei que regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Lei número 5.250. E também, junto com isso, a gente traz a Constituição Federal e o seu artigo 220. O meu convidado de hoje, vocês sabem que eu não eu sou conhecido por não passar pano para ninguém, nem ter meias palavras. Meu convidado, já vou falar, é Rafael Spaca, e é uma pessoa que eu conheci maratonando documentários, porque ele é o autor de várias obras, que nós vamos depois passar os nomes, e ele está para lançar um documentário que é para abalar toda a sociedade brasileira sobre os trapalhões. O pessoal até do meio, da mídia, estão anunciando assim, documentário proibido dos trapalhões. Não, não é nada disso. É um documentário legítimo e sem chapa branca. Uma coisa normal e natural, mas com muita seriedade que vocês sabem que eu não traria quem eu não confiaria. Eu tive duas pessoas que eu quis tirar fotografia na vida. Uma foi o Zico, tá? E ele me atendeu muito bem. E outra foi o senhor Vicente Mateus. Quando eu era presidente do Corinthians, o senhorzinho também simpatizou. Mas hoje vou fazer questão, depois de ter uma foto com o Rafael, porque eu sou admirador do trabalho. A pessoa nós vamos conhecer hoje um pouco. Boa tarde, Rafael. Oh, que honra, que alegria estar aqui. Sabe que eu sou muito grato aos Trapalhões porque eles me permitem, de maneira até indireta, conhecer figuras como você. A gente conversou aqui antes de gravar e assim como você simpatizou por mim, eu também me simpatizei muito por você. E tal ao lado aí do Zico, Vicente Mateus nem tanto, mas lá do Zico, Ele é São Paulino. é uma honra, cara. Que legal, obrigado. É o seguinte, Rafael, hoje eu vou falar muito pouco, porque você tem muito a dizer, por isso que eu trouxe. O que te estimulou a um dia buscar conhecimento sobre um grupo chamado Trapalhões? Foi meu incômodo de não ter nada sobre eles. Né? Eu sou daqueles que reclamam, mas colocam a mão na massa. E eu gosto muito de ler, muito de pesquisar, muito de história. Né? Não sou daqueles que só assistem e se divertem, sabe? Eu gosto de assistir e saber um pouco mais a respeito do artista que eu me interesso, que eu gosto. E desde pequeno sempre gostei muito dos Trapalhões, muito mesmo. E aí ia mais no cinema ver eles do que propriamente assistir na televisão. E aí, com o passar do tempo, eu falei, cara, não tem livro sobre eles. Você Né? é jornalista, né? Não, radialista, Radialista, é, e escritor, escritor, enfim, mestrando. mestrando, uma série de coisas, mas assim, o interesse de ser escritor foi por conta dos Trapalhões. Eu falei, não, eu vou começar a escrever a respeito deles. Veio outros livros antes, mas aí em 2016 eu lanço a minha primeira obra sobre os Trapalhões, que já tinha trabalhado já há 5 anos antes, pesquisando a respeito deles. Então a minha carreira na escrita
foi também graças aos Trapalhões, porque eu falei, caramba, não tem nada sobre eles na livraria, eu quero me interessar, eu quero saber um pouco mais sobre esse fenômeno cultural. E aí eu comecei a, de novo, ver os filmes dos Trapalhões. Naquela época só tinha o Facebook, então eu printava os nomes dos créditos dos filmes. Eu vou atrás desses caras pelo Facebook. Crédito, pessoal, para quem não presta atenção, no final dos filmes, de toda a produção, começa a passar um monte de nome, né? Direção, produção, iluminador, não sei o quê, e ninguém vê, já tá levantando e indo embora. Ele não, ele parava e printava os nomes. Daí eu falei, deixa eu ver se esse cara tá vivo, enfim. E aí comecei a achar, não todo mundo, né? Mas às vezes tem um nome muito comum, sei lá, Paulo Silva. Você vai no campo de busca do Facebook, vai aparecer um monte, mas tinha um monte de nome diferente. Falei, vou atrás desses. E aí achava, falei, pô, trabalhou realmente com cinema. Aí às vezes tinha alguma foto, fazia referência ao filme e tal, mandava mensagem. E aí comecei, tô querendo fazer um livro sobre os Trapalhões e tal, e, cara, comecei a fazer entrevista. E um sempre conhece o outro, então o número de pessoas que eu passei a conhecer foi muito grande. E aí o primeiro livro fez um sucesso enorme. Qual era o nome? Encontra-se ainda? Tá, é raro, é difícil achar, porque esgotou. Qual é o nome? Chama O Cinema dos Trapalhões por quem fez e por quem viu. De que ano foi? 2016. Certo. O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. Então tem nesse livro aí entrevista com contra-regra, figurante, câmera, tudo que você imaginar no campo do cinema tem, inclusive com o Dedé e o Renato Aragão. Foi a primeira e única vez que eu vi pessoalmente, não, que depois eu encontrei ele no musical esse ano que ele foi na estreia e tal, mas a primeira vez que eu vi ele pessoalmente, ele me recebeu na casa dele para me dar uma entrevista para esse livro. A gente conversou lá por umas 2 horas tal, e ele gostou muito da minha iniciativa, do meu trabalho, e o livro acaba com a entrevista com ele. Daí em 2017 eu lanço as HQs dos Trapalhões. As HQs dos Trapalhões. Que pouca gente sabe, mas assim, os caras eram tão fortes que rivalizavam naquela época que o Brasil lia mais, né? Tinha bancas de jornais, que hoje é quase raro. E Turma da Mônica, eles rivalizavam com o grupo Disney, né? Então, Mickey, Pateta, Pato Donald vendia tanto quanto os gibis dos Trapalhões. Isso eram gibis, né? Assim como da Turma da Mônica. É mesmo? Eram fortes também. Eles começaram a lançar pela editora Block, numa edição que eles eram adultos, eram mais politicamente incorretos ainda do que na televisão. Então, se você olhar as HQs dos Trapalhões na Block, era coisa assim que hoje você cai para trás, assim, nas coisas que eram ditas ali. Rafael, hoje os Trapalhões não existiriam. Não existiriam, mas a HQ dos Trapalhões na Block era ainda, tipo, mais politicamente incorreto ainda, né? Tanto é que algumas das piadas que eles faziam lá, o pessoal da TV às vezes copiava e usava no quadro, tal. É uma coisa impressionante. E no total, são quantos anos de pesquisa? Eu nunca fiz essa conta, mas eu acho que dá mais de 12 anos, eu acho. E você conheceu pessoalmente os 4 componentes? Infelizmente não, porque quando eu comecei a me interessar em pesquisar, interessar assim tudo, o Mussum e o Zacarias já tinham falecido. Meus pais nunca me levaram tipo num show dos Trapalhões no circo. Nunca tive essa chance assim de ver eles os 4 pessoalmente, né? Então, a minha pesquisa, tive o privilégio, como eu disse, além de conhecer pessoas como você, conhecer o Dedé pessoalmente e o Renato Aragão pessoalmente, né? E ambos são acessíveis, bacana. Você hoje é amigo de ambos? Não sou amigo. Mas é um conhecido próximo? Não, ele sabe. Não, também não. Ele sabe da minha existência,
né, até por conta dos livros, dos podcasts, todos que eu participo, que eu falo deles. O Dedé foi mais próximo, assim, mas assim, não como amizade, mas reconhecendo o meu trabalho, né? E o Renato foi só por conta da entrevista que eu fiz com ele pessoalmente, né? E agora me assistindo nesses podcasts todos, ele sabe da minha Mas existência, eu mas te não vi. como amigos, Mas assim. eles têm ciência do seu trabalho. Todos, os dois. Tanto é que, assim, a informação que eu tenho é que eles assistem também os podcasts, os cortes. Eu fui agora, fui nesse ano assistir o Dedé no circo do Tirulipa. E aí eu fiquei na primeira fileira. Quando ele me viu, ele tá até no meu Instagram, assim, ele aponta, faz um sinal de positivo, então ele sabe que eu existo. Mas você não tem nenhum antagonismo com nenhum deles. Não, não. Tanto é que, assim, ó, nesse um caso assim muito curioso, né? Acho que eu não contei isso em nenhum podcast. Quando eu soube que o Dedé ia fazer o circo lá no AMB, com Tirulipa, eu falei, pô, eu vou, que eu quero ver o Dedé no circo, porque eu tinha visto ele com a Turma da Mônica, já tinha visto ele no teatro, uma peça chamada O Palhaço. Eu falei, pô, eu quero ver ele no circo mesmo, num circo, numa lona. Também nunca tinha visto. Eu vou lá porque eu preciso vivenciar isso, até para minha pesquisa e tal. E aí quando eu fui, vi o Dedé chegando lá, tal, muita emoção. E aí no meio da apresentação falaram assim, no intervalo da apresentação falaram assim, ó, quem comprar o livro do Dedé, no final tira uma foto com ele. Eu já tinha o livro. Eu falei, vou comprar de novo, porque eu quero ir lá, dar outro abraço nele, falar com ele, porque um pouco antes disso ele tinha ido no podcast lá do Celso Portiolli, falando, quem é o Rafael? Eu não conheço, tal. Eu falei, deixa eu falar com ele, tentar aparar as arestas, né, pra gente ficar numa boa. E aí, enfim, eu comprei o livro e ele fez esse gesto, ele me viu lá na primeira fileira, apontou assim pro coração, fiquei super emocionado e tal. E aí eu fui lá no camarim, né, tinha comprado o livro, falei, pô, Dedé, cara, eu gosto de você, né, as coisas que eu falo são coisas que você já falou, né, eu não invento nada. E aí, tipo, que resolveu assim, né? Às vezes ele fica feliz com as coisas que eu falo e às vezes ele fica chateado com as coisas que eu falo. Mas, assim, eu já expliquei isso. Assim, as coisas que eu falo são coisas que ele já falou. Ele já foi perguntado do plano de saúde, ele já afirmou que o Renato realmente paga o plano de saúde dele. Então, eu não estou inventando nada. Eu nunca distratei e nunca desrespeitei o Dedé. Assim como eu nunca distratei e nunca desrespeitei o Renato Aragão. Eu sou fã dos caras, mas eu não sou aquele fã bobo que só vê coisas boas, sabe? Eu tenho um senso crítico, até pela minha formação como radialista. Se for de jornalista, eu não tenho um diploma de jornalista, mas assim, eu também me considero jornalista porque eu exerço a função de jornalista, mesmo não tendo o diploma de jornalista. Então eu já escrevi para jornal, já É que hoje em dia o diploma nem de revista, jornalismo nem é enfim, necessário. Você tem o DRT. eu me coloco com isso, assim. E você faz investigações. Então assim, e o fato de pesquisar, me aprofundar sobre o tema e descobrir coisas não tão boas na perspectiva deles, não me coloca como um antagonista, me coloca como um jornalista, um crítico que Mas faça espera um as pouquinho, coisas. deixa eu te dar um corte. Mas você falou, não, mas nós temos algumas arestas a aparar. Quem tem aresta a parar é porque tem bico saindo para fora do. Então, houve algum tipo de chateação de alguém? Deles, dos dois. E por quê? Não, por conta disso, por eles não entenderem que um fã não precisa ser um fã bobo, pode ser um fã crítico. Então, de chegar por exemplo, sei lá, eu falo do Renato Aragão. Ó, o Renato Aragão
talvez não tenha sido muito justo com os outros 3. Sobre a sua ótica subjetiva. Pelo que eu Quer dizer, é uma pesquisei. opinião, só isso. Pelo que eu pesquisei, até me coloco, eu falo, talvez se eu estivesse na posição dele, talvez eu cometeria o mesmo erro. Eu sempre tenho essa visão empática. Mas ele, olhando isso, falou, como que esse cara pode ser considerado um fã, sendo que ele está falando isso de mim? Ele entendeu como se tivesse menosprezando. Tivesse que só adular. E não é isso. Não. Eu conto a história. Falo, eu não entendo, real. Eu falo até hoje, por exemplo, eu não entendo por que o Renato e o Dedé não falam hoje que o Zacarias era bissexual. Por que esconder isso do público hoje? Mas todo mundo, sei. Se é todo não, mundo. Naquela época desconfiavam, né? Hoje, por que não falam? Ele foi casado 15 anos, é verdade? Ele foi casado com a Selma Lopes, ele namorou algumas mulheres. Teve filho? Teve uma filha adotiva. Adotiva, tá. Laura. Mas é isso, assim, é questionar às vezes. Aí a pessoa. Perguntar. Eu te cortei. Aí você estava falando. Não, mas aí não gostavam que falasse que ele era bissexual ou escondiam essa condição. Escondiam. É isso que incomoda, essas coisas? Essas coisas. Igual você falou, já tem tudo, já foi tudo documentado. Documentado, tem tudo. E assim, eu até entendo que naquela época que eles estavam no programa, e a gente está falando de um momento histórico dos anos 70, 80, 90, que ainda tinha muito, ainda hoje tem, mas naquela época tinha ainda mais preconceito com artistas, né? O galã não podia assumir que era homossexual, porque se ele assumisse ele ia perder papel na televisão, ele nunca mais ia ser galã. A televisão, o Brasil era muito mais machista do que era hoje, era muito mais preconceituoso do que é hoje. Então até entendia, de certa forma, não falar. Mas hoje, por tudo que eu já falei, por tudo que já mostrei, por tudo que já foi dito, por que quando eles são questionados a respeito do Zacarias não falam? Realmente, ele era, a gente não podia talvez falar, porque talvez fosse um impeditivo para não chocar os fãs, enfim, explicar tudo isso que eu estou explicando, né? Mas até hoje fala, não, era o personagem, ele não era isso, sabe? Então eu questiono esse tipo de coisa. Então isso é um tipo de aresta. O Renato ele paga o plano de saúde do Dedé para manter o Dedé num cabresto, sabe? Para não ficar falando muito. Mas por quê? O Dedé teria alguma coisa para falar? Porque eles foram antagonistas. Chegou um momento em que eles brigaram. Sim. Por quê? Eles brigaram assim. Eles se separaram 2 vezes. A primeira em 83, quando o grupo de fato se separa, e isso vira uma questão até pública, sai notícia, eles fazem uma coletiva anunciando a separação. Sem o Didi saber, Didi não, Dr. Renato. Na verdade, sem ele saber. Na verdade o que eu apurei é que foi o Renato que pediu essa coletiva. Foi o Renato. E aí os 3 ficaram de surpresa porque ele estava ouvindo boatos que os 3 iam se separar. Ele, para não tomar a rasteira, ele falou, eu vou me antecipar e eu vou anunciar a separação. Ele que anunciou. Foi ele. Mas ele não queria. Mas como ele sabia que já estava tendo um movimento para os 3 estavam insatisfeitos com ele, daquela coisa mais de orgulho mesmo, né? Sim, ele falou, não, orgulho. eu que vou anunciar aqui. Aquele negócio, o casal tá brigando, quem vai desmanchar primeiro? Exato. Aí em julho de 83 tem essa coletiva, eles se separam e voltam em março de 84. Então de julho... Numa reunião que você conta, numa reunião marcada pelo Beto Carreiro, né? Que ninguém sabia o que fazer para reunir os 4 de volta. Mas de julho de julho de 83 até março de 84, tem briga pública, sabe? De um falar mal do outro. Então, quando eu conto essas coisas, são coisas que eu conto porque eu li e porque eu vi. E aí ele fala, mas você está falando esse tipo de coisa? Eu falo, mas você disse isso. Não, e até o lançamento dos 2 filmes separados, concorrentes no mesmo... que você fala que conseguiu dividir bilheteria. Então eles duelaram. Os 2, né? Eles duelaram. Então teve essa briga. E a segunda briga... E era por causa de quê? De grana, principalmente de dinheiro,
né? Porque era uma coisa muito desproporcional que o Renato recebia, não só da Globo, como dos filmes, né? Tinha também uma questão artística, né? A figura dele no cartaz era sempre maior, o nome dele era sempre maior, era tipo para conectar o público jovem, né? Como se fosse o nome do Dedé, do Mussum e do Zacarias em caixa baixa e do Renato em Capsule. caixa, e ainda a fonte 70, sabe? Era uma coisa assim. E aí ele aparecia mais, as melhores piadas eram deles, enfim, E essa incomodava. briga sempre foi entre os três e contra o Renato. Porque o Renato sempre se colocou como o líder, o protagonista, e em detrimento dos três. Né? Então os três eram tipo uma espécie de coadjuvante. Mas quem assistia, como eu assistia na época, eu imagino você, via aquilo tudo como uma unidade. Falou, não, funciona os quatro juntos. Mas na cabeça do Renato, ele falou, não, eu sou o líder e esses três aqui são os figurantes. Entendeu? Até que a revista Veja coloca o Renato Aragão na capa naquela época, em julho de 83. Coloca o grande palhaço do Brasil, só ele. E Só aí, ele? só ele, na capa. Inclusive a Veja, quando fez a matéria a respeito do meu documentário, republicou essa capa. É ele ali, aí são 6 páginas de matéria, cita Dedé, Mussum e Zacarias em uma linha só. E aí fala da compra da Granja Comari, do Renato, da produtora que ele tá, a RA Produções que ele estava abrindo. E o pessoal que estava no entorno do Dedé, do Mussum e do Zacarias fala, olha, o cara, olha como que a condição que ele tá milionário, vocês estão ricos. Mas ficaram ricos? Eles ficaram ricos. Mas o Dedé falam que está numa situação Não, sempre difícil. Que o Dedé gastava muito com mulher, esbanjava. E nos Trapalhões davam a entender que ele era homossexual, né? Mas era uma piada reversa. Porque ele era, tipo, não é esse o termo assim, mas ele era pegador. Mulherengo, sabe? E muito esbanjador. Então ele ia nos lugares, deixa que eu pago tudo, sabe? Mas o Mussum chegou a ter lancha, ter mansão, o próprio Dedé também. O Zacarias já era mais cuidadoso, mais zeloso com o dinheiro dele. Ele gostava mais de ficar na dele, sabe? Ele chegou a morar em Copacabana, depois em Jacarepaguá. Ele abriu um centro espírita em Anil, que fica próximo ali de... Ele era espírita do que? Umbanda, não? Não sei a filiação, assim, mas ele prestava serviço para a comunidade, sabe? Ele tinha uma coisa muito bonita assim dentro dele. E aí a segunda briga entre Dedé e a primeira, então, dinheiro. Dinheiro e questão artística. Porque era né? Quando você fala desproporcional, às vezes é assim, que nem, digamos, você está com um projeto, eu acho maravilhoso, até nós vamos falar, e eu acho maravilhoso o projeto, tal. Eu me interessei porque eu gosto do documentário, acho você um cara realmente se focou em fazer o documentário sem passação de pano, que eu não preciso disso. Nem eu de você, nem você de mim. Mas é o seguinte, aí de repente você tem um projeto que te dá milhões e eu, como um coadjuvante lá pequenininho, eu ganho muito e para mim tá bom, porque eu só vou lá, recebo um baita de um dinheiro que eu não esperava e você recebe 20 vezes mais. É mais ou menos isso? É exatamente isso. O que acontecia é o seguinte, né? De novo, como que quem que te movia aí no cinema? Dedé, Mussum, Zacarias e Renato Aragão. Para mim, principalmente o Mussum e o Zacarias. Né? Então, mais na visão dele era o seguinte, tudo bem, o Renato Aragão trabalhava mais. Era o cara que pensava o filme, as locações, etc. Ele punha na frente. Às vezes sim. Às vezes sim. Né? Então ele tinha que ter realmente um retorno maior. Sim. Isso é justo. Claro. Né? O que ele não via isso, não é? Ou se ele não via, ele não colocava na conta, é que as pessoas iam para ver os quatro. Não era para ver ele, era para ver os quatro. Então, em razão disso, o questionamento no documentário vai ser esse. Ele poderia ter sido mais generoso?
Porque o que ele... Tô falando isso dos filmes, tá? Do que ele recebia dos filmes, a gente podia até imaginar, se fosse 50% para ele e 50% para os outros três, acho que seria até justo. Eu acho que justo nesse caso, assim, só para você ter uma noção do que eu penso, seria primeiro tirar 10% ou 15%, porque tem um custo de produção que ele está Sim, bancando. E desses 50% cada um. Não era nem perto. nem perto disso. Nem perto disso. E era uma coisa assim, eu descobri, assim, era vergonhosa, era afrontosa, sabe? De falar, cara, como que pode ter sido tão... Tanto é que o apelido do Renato Aragão, entre os três, era judeu cearense. Porque, pessoal, o judeu que nós estamos falando, porque o judeu sabe trabalhar com dinheiro. O apelido dele era esse, judeu cearense, entre os três. Os caras chamavam ele, Dedé, Mussum e Zacarias, chamavam o Renato de judeu cearense. Mas será que ele nunca teve essa visão? Porque eu vou te falar de novo como espectador, de criança, adolescente e adulto dos Trapalhões. Quando, né, morreu Mussum e Zacarias, para mim, perdeu a graça. Acabou. Para mim, já na morte do Zacarias já acabou. Assim, porque ele começa a fazer aqueles projetos mais precipitados ou equivocados. Não, e colocar um pessoal que não tinha nada a ver, assim, então, no meu ponto de vista. Por que ele fez isso? Porque ele ficou perdido sem um. Então você percebe a unidade como era importante? Você falou uma coisa importantíssima. Sem um ele já saiu da roda. Você percebe a unidade? Então, eu acho que faltou esse olhar mais generoso. E também acho que faltou aos três se posicionarem com mais eloquência, sabe? E por que não faziam? Na sua opinião? Eu acho que era por comodismo. Falar, tá bom, assim. Por comodismo. É o que eu falei, tá bom, tô ganhando pra caramba. Eu acho que sim, porque eles faziam muitos shows, queriam também curtir a vida, o que não tira a razão, né? Curtiram? E curtiram, né? À medida que acho que os três viveram muito bem, né? Viveram muito bem. Apesar de Zacarias e Mussum terem morrido, infelizmente, muito jovens, eles viveram muito bem, né? O Mussum hoje, eu falo isso, ele virou maior do que ele era. Virou uma marca, né, de cerveja, de bar. Tem 2 filmes a respeito dele lançados. Tem camisetas, memes, tem uma série de coisas, né? O Mussum virou um ícone. Até comercial de inteligência artificial já foi feito em relação ao Mussum. Acho que a família do Mussum trabalha muito bem a imagem dele, né, de eternizar essa figura tão mágica, tão incrível que o Brasil produziu. O Zacarias já não teve essa felicidade, né? A família dele não tem esse tino comercial. Tanto é que não tem uma biografia ainda do Zacarias. Pouco se fala do Zacarias. Eu fui em Sete Lagoas lá ver o memorial que a cidade fez, né? Ele nasceu lá. É um memorial pequeno, mas assim, pelo menos tem alguma coisa a respeito dele. A cidade deu esse presente. Mas falta uma biografia do Zacarias, falta ter coisas a respeito do Zacarias. Foi um grande homem, um grande artista. E o Renato agora lançou a autobiografia dele em 2016 ou 2017. A autobiografia, ela é realmente... ela é real? Agiografia, né? É uma agiografia. Mas lançou, enfim. Mas por que você tem um fala musical. assim, como crítico, como jornalista? Eu acho que você é jornalista investigativo, pelo que eu vi e quando você fala, não tenho muito contato, eu vi você com o Dedé no Danilo Gentili, quer dizer, então, vocês têm contato? Não, nós tivemos nesse período, assim, ele foi no lançamento do meu livro, lá no Rio de Janeiro, então a gente dividiu a mesa de autógrafos juntos. Depois disso nós fomos lá no Danilo Gentili. Depois ele chegou a dar uma palestra para crianças na escola onde a minha filha estudava. Ele me arrumou o convite quando ele fez o Dedé e a Turma da Mônica no circo. Ele me arrumou o convite para a estreia, eu fui. Ele me arrumou o convite para a peça de teatro que ele fez, que era um drama chamado Palhaço, no Centro Cultural Banco do Brasil. Depois foi para o Teatro Augusta. Fui 2 vezes. Ele que me arrumou o convite. Mas quando eu
escrevo a respeito da biografia do Renato na Folha de São Paulo, né, como crítico, falo, não, esse livro não é uma biografia porque não está contando nada aqui do Renato Aragão. O Renato Aragão, que antes elogiava a minha pesquisa, que Então falou, as aparas tem por onde, assim. Só voltando tem, nesse assunto. mas você percebe Você que leu a biografia e o que li, você entendeu que ele... porque quando você faz uma biografia, você teoricamente está contando os as dados da sua coisas. vida. Não são, se eu ler, eu estou lendo uma história com E, é isso? Eu falo assim, eu não recomendo você gastar o seu dinheiro comprando esse livro, né, porque é um livro que só adula, sabe? É um livro que é a versão dele que não conta, por exemplo, da briga lá. Ah, foi questão administrativa. Não entra em detalhes. Administrativo. Não. O que foi? Conta da sua versão. O que Sim. aconteceu? Foi por causa de dinheiro? Não foi? Se ele colocasse a versão dele, você pode ter certeza que seria incrível ter isso. E eu acredito até que as pessoas iam simpatizar e iam ter empatia pela visão do Renato. Porque ele podia chegar e falar, não, eu trabalhava bem mais que os caras, eles não queriam nada, só queriam chegar lá, decorar o papel e gravar. Então era justo que muita gente ia ter simpatia e falar, não, você tá certo. Sim, pano pronto. Só você chega, tá certo, tá, vai cara. embora. Ah, não, pô, o cara não explica nada. Por que vocês brigaram? Por que, sei lá, assim, o livro não traz, não elucida nada, sabe? Tudo que você, tipo, se você ler a Wikipédia a respeito do Renato e ler o livro, tá lá. Depois eu soube que, por outras fontes, que o cara que ajudou o Renato a escrever também não se orgulha do trabalho que fez, sabe? Uhum. Então, de fato, é meio senso comum que esse livro não é um livro bacana. Ele criou uma versão dele que é Fantasia, teoricamente perfeita. exatamente, né? Tem muitas coisas, tipo, que ele podia abordar no livro, que se ele de fato fosse honesto com ele mesmo, com os fãs, esse livro ia ser uma referência, ia vender muito mais. Mas o livro foi um fracasso, justamente por isso. Você vai comprar uma coisa que não conta nada. Nada. E outra, no livro parece que ele usou os seus. Não, aí eu dou um depoimento lá, né? Porque pergunta sobre história em Então quadrinhos. vocês eram próximos. Não eram próximos, assim, ele me respeitava como pesquisador dos Você Trapalhões, fala sabe? tudo no passado, Rafael. Porque agora não, né? Agora não. Assim, eu até acho, de verdade, eu até acho que ele respeita e eu acho que ele gosta do meu trabalho. Mas não vai assumir nunca. Porque muitas das coisas que têm acontecido com ele tem um reflexo das coisas que eu falo a respeito dos Trapalhões. Então, o interesse... Pô, quem é o cara que dedica a sua vida aos Trapalhões? Sou eu. Quem que participa? Então, à medida que eu pego e falo no podcast do meu documentário, do meu livro, isso gera um interesse direto pela obra dos Trapalhões. Então o cara fala, deixa eu ver umas sketches dos Trapalhões, deixa eu ver não sei o quê. Tanto é que depois disso, já teve musical, em homenagem ao Renato Aragão. Eu estou fazendo a dissertação. Do teu mestrado? Do meu mestrado. O Renato Aragão foi homenageado no Luciano Huck, no Altas Horas. Então, assim, é um tema que está em evidência, e muito disso por conta da minha pesquisa. Porque as pessoas se interessam pelo documentário, se interessam pelo livro, se interessam pelas coisas que eu falo. Então, quem está na televisão fala, pô, esse tema aqui é um tema interessante, vamos trazer o Renato Aragão para ser homenageado. Vamos trazer... O Dedé foi no Persona em Foco, a TV Cultura, eu participei, fui um dos caras que fizeram lá a sabatina pro Dedé. Então, assim, os caras estão aí em evidência, entendeu? O assunto não morreu. Diferente, por exemplo, você vê o Chico Anísio. Chico Anísio, se tivesse um cara que
falasse do Chico Anísio, ia ter muita coisa do Chico Anísio hoje. Como não tem ninguém que fala, você vê que o legado dele está meio que esquecido. Pouca gente fala de Chico Anísio hoje. Não, inclusive ontem eu estava vendo um podcast do Niso, chama Nisológico, e ele estava falando que a pessoa de 15 anos hoje não sabe quem foi Chico Anísio. Então, o pai dele. Mas talvez hoje uma pessoa de 15 anos saiba quem é os Trapalhões, quem foram os Trapalhões, pelas coisas que eu tenho falado no podcast, porque isso viraliza, né? Então os caras fazem corte, manda pro TikTok, manda pro Instagram, manda pro um monte de gente. Então tem uma geração que tá tipo, agora pelo menos sabe quem foram os Trapalhões, sabe? Porque tem um louco que pega e pesquisa os caras, que lança livro, que estuda na academia, que faz documentário. Só para você ver assim o nível, e não é arrogância da minha parte. A Madonna fez um show no Brasil agora e tem uma música dela que onde ela toca, essa música ela faz uma homenagem às pessoas vitimadas pela AIDS no país que ela toca. Canta essa música. Então ela canta essa música na Polônia. Vai lá a equipe de produção dela e fala, quem aqui morreu de AIDS, que eu quero homenagear essas pessoas. Quando estiver cantando, no telão aqui aparece a imagem dessas pessoas, né? Então vai nos Estados Unidos, coloca lá as figuras mais notórias, públicas, enfim, que morreram de AIDS. Quando ela fez agora o show em Copacabana, no Rio de Janeiro, que eu fui lá assistir, aparece o Zacarias. E essa foto quem colocou lá fui eu. Porque eu sou o único cara que fala do Zacarias que morreu de AIDS. Então olha onde a pesquisa chegou. Olha que loucura. E olha que coisa bacana. Se eu fosse o Dedé e o Renato Aragão, eu falo, porra, mas esse cara é um cara legal. Tá falando a nosso respeito, tá mantendo o nosso legado. Antes dele não tinha livro dos Trapalhões. Praticamente não tinha. Tinha uma que era uma tese de mestrado que a professora transformou em livro. E tinha um livro fininho falando sobre os Trapalhões, mas tipo, não se aprofundou. Depois, e tinha a biografia do Mussum, 3. Depois que eu comecei com isso, cara, tem os meus livros, tem um livro do Renato. E me diga uma coisa, pelo que eu estou entendendo, a chateação deles parece que é parcial, a situação do Renato, é isso? Porque o Dedé não se incomoda com nada. Não, o Dedé é o seguinte, ele foi obrigado eu digo Renato, mas assim, quando eu falo Renato agora nesse caso, você coloca a mulher dele lá, a Lilian Aragão, que é quem manda. É verdade que essa menina foi num show e chorou quando tinha 12 anos e virou mulher dele? É verdade, isso é lenda. Ela fala que ficou recentemente, aí ela deu uma entrevista dizendo que, deu um depoimento falando que desde os 6 anos ela ficou mentalizando que ia casar com o cara. Caramba. Então, se isso não é psicopatia, eu não sei qual que é outro nome. Entendeu? E ela impede o contato do Renato? Total, ela que blinda, ela que fecha o cara. Digamos que eu fosse uma pessoa famosa do meio e quisesse falar com o Renato, eu teria que passar por ela. Eu não posso ligar e falar, Renatão, sou eu. Não posso. Não. Tanto é que essa do Dedé, por exemplo, ele era próximo de mim e tal, como disse, ele foi até na escola da minha filha dar uma palestra. Mas à medida que as notícias do documentário começaram a estourar... Porque o documentário traz coisa que ele não quer que vá, é isso? Não digo nem ele, talvez. Eu digo ela. Tem isso? Porque o Renato, cara, assim, de verdade, se ele se incomodar com isso, é besteira, sabe? Porque o cara era comediante. Se ele não ri dessas coisas... Não é? É um paradoxo. E ela que tá comandando tudo, rede social. Aí ela comanda. Então o que ela faz, por exemplo? Ele tem o Instagram dele. Mas ele não sabe mexer no celular, cara. Ele não sabe fazer uma publicação. Se você der na mão o celular do Renato, fala assim, faz um pix pra mim. Eu falo assim, eu te dou aqui o meu celular, eu sou milionário, eu te dou aqui, ó, meu celular, faz um pix, transfere o meu dinheiro pra sua conta. Ele não sabe fazer. Ele não sabe mexer no celular. Se você falar assim, Renato, aqui na minha frente, faz uma publicação no feed, ele não sabe fazer. Quem faz é ela.
Então o que ela fica? Ela fica com 2 celulares. Num celular tá a conta do Instagram dele. Ela publica e comenta, entendeu? E aí quando ela faz um dela, tipo, posta uma foto dela, ela vai no dele, escreve meu amor, mas quem escreveu foi ela mesma. Então ela fica se amando assim, é loucura. Esse nível de manipulação Entendeu? total. E acho que ele nem sabe, será? Ele não tá nem aí, cara, entendeu? Vamos gravar aqui uma dança, entendeu? Eu já vi conteúdo dele Não, mas É, essa desse dancinha aí jeito. tá feio. Tá Porque, feio. me Não, desculpa aí, Renato. até mas diminuiu depois que Tá feio a crítica demais, cara. aumentou e Assim, não, até não diminuiu. combina. Tem coisa que não combina. Já né? não tá mais fazendo esse tipo. Não sei se tá assim, diminuiu bastante, porque virou piada. Mas é loucura, entendeu? E aí ela faz Você isso. conheceu ela? Não, eu não conheci. Eu queria conhecer. Quando eu fui no musical, eu falei, vou comprar na primeira fileira, porque ele ia na estreia, né? Na estreia ele não vai faltar. Porque se eu for no segundo dia, tem o risco de falar, ele ficou muito emocionado, tal, não veio. Eu falei, não, eu vou na estreia. Comprei, cara. Caro pra cacete, tô pagando até hoje parcelado isso. Mas aí eu fui lá, comprei. Eu falei, quero sentar na frente, cara. Tipo, ele vai ter que me ver, assim, sabe? E aí, quando eu cheguei lá, eu sentei, né, com a minha namorada e tal. Vocês já tinham tido um contato pessoal antes. Ele sabia já que era você. Assim, Na casa dele. Já tinha... Isso foi esse ano. Ah, esse ano? Esse ano. O musical estreou esse ano. Caramba, não sabia. Aí eu falei, vou comprar e sentar na frente. Então, quando ele vier, ele vai me ver, porque eu tô aqui na frente. Então ficou eu e a minha namorada aqui, né? E aí, enfim, a gente chegou lá e tinha 2 lugares vagos, assim, né? Eu falei, cara, aqui ia sentar a Lilian e a filha dele. Mas foi muita coincidência, sabe? E sentou? Não sentou, por quê? Elas me viram lá. Eles te viram e falaram negativo. Daí elas ficaram nas coxias. E porque como eu estava na frente, então eu tinha uma visão. E a sorte ainda que onde eu estava posicionado era justamente do lado oposto. E ele estava aqui, ó, nessa coxia. Então eu daqui olhava, eu ficava vendo ele ali, sabe? Sentado, antes de entrar no palco. Então eu fiquei olhando ele assim, sabe? Tipo, sentado, emocionado, o pessoal cuidando dele. Ele tá doente? Né? Então, eu não sei, aparentemente sim. Né? Porque você vê, ele não está mais conseguindo construir uma frase completa, né? Tá difícil. Assim. Quantos anos ele vai fazer 90 no que vem. 90, né? E aí tava lá a mulher dele lá, cuidando dele nos bastidores e tal. E eu falei, vocês não sentaram aqui porque me viram aqui e ficaram lá. Aí acabou o musical. Eu falei, eu vou ficar aqui no final, eu quero ver se ele vai receber o público e tal. Cara, a gente ficou até o shopping fechar. E ele saiu para um outro lugar lá Mas aí você já acha que arrogância ou falta de condição de saúde? Eu acho que ele se emocionou. E de fato ele chorou bastante ali. Foi bem feito? Foi real? Foi bom? O musical bem legal, cara. Incrível musical. Mas eu acho que nesse caso foi a emoção mesmo, sabe? Que mexeu muito com ele. Não, vambora. Mexeu muito com ele, assim. Talvez se ele tivesse se recomposto e tal. Eu sei que depois ele foi até num evento lá para comemorar a estreia. Mas eu acho que pelo fato de eu estar ali também ajudou a não receber o público, sabe? Então, evitou o encontro. Hoje você é persona não grata. Sou. Mas pelo Renato ou pela Aragão? Pela Lilian. Mas ela que comanda, então. Ela comanda por ele, você acha que ele te receberia até por um Eu acho que sim, eu acho que ele seria até grato pelas coisas que eu faço. Eu já também já tive uma informação que ele também nem liga. Ele falou, aconteceu mesmo isso. E foda-se, não sabe? dá mais pra mentir, não tem como esconder. Porque eu conto, tipo, uma história lá que ele se apaixonou pela produtora de um filme e fumou um baseado e ficou chapadão. Eu vi. Cara, tipo, é uma história engraçada, sabe?
E eu achei, que aconteceria. Assim, que poderia Você acontecer. divulga o nome Que pra poderia geração acontecer. atual. Poderia Não, eu acontecer com conheço. qualquer um de nós, Eu sabe? conheço a De você história. tá. E não acho que essa história, se você tivesse falado, meu, o cara teve uma época que ele ficou na sarjeta lá da Cracolândia. Não, você falou, o cara se apaixonou. Conte essa O que história, por pode favor. acontecer, né? Assim, ele era casado com a Marta Rangel. Quero só dar um alô aqui para a namorada dele, que ele falou, pode acontecer, toma cuidado. Não, mas hein? pode. Fica esperto Pode aí, porque assim, a e gente para não... mim ele está atrás de alguma produtora aí. Não, eu digo assim, pode porque assim, são coisas... Da vida. A gente não pode ser tipo hipócrita de dizer, não, eu sou... Todo mundo erra na Todo vida, mundo tem rabo. todo mundo Claro, faz cagada, claro. entendeu? E pode acontecer de o cara chegar e se encantar. Ele era casado com a Marta Rangel, estava filmando lá os Ele Trapalhões. casou 2 vezes. 2. Então, a primeira durou muito o casamento? Muito. Foi a Marta que ficou com ele até os anos 90, por ali. E ela faleceu? Faleceu de câncer, infelizmente. Tá, certo. Inclusive ele se separa da Marta para ficar com a Lilian, mas enfim, essa história da Lilian a gente pode falar depois. E aí ele, na filmagem dos Trapalhões no Planeta dos Macacos, ele se apaixona por uma produtora, inclusive eu entrevistei ela para o meu livro, né? Ela não quis falar sobre o caso, mas não falando ela já respondeu, ela respondeu todas as perguntas, só não respondeu tá no livro inclusive. E aí ele se apaixonou. A gente pode, tipo, tá casado, não sei o que, encontra alguém, namorando, encontra alguém e mexe com você. Sim, acabou, isso é normal. É normal, humano, né? E aí ele se encantou por ela, eles tiveram um caso durante a filmagem, aí teve um imprevisto a filmagem, eles foram se hospedar num motel na Raposo Tavares. Tava em São Roque. Foi, acho que Cotia. E aí eles ficam no mesmo quarto, e ela oferece baseado para ele, e ele fumou. Teve e aquilo... sorteio de chave, ela pegou a chave. Você sabe mais que eu. E aí ele... É porque eu sei, presta atenção, para não parecer que... Eu sei porque eu maratono documentário. E quando eu comecei a ver, eu não assisto uma vez um podcast. Eu assisto o mesmo podcast 10 vezes. Porque como advogado, eu gosto de detalhe. Então eu maratono, tem coisa... Teve uma vez que a minha mulher entrou de madrugada na sala e falou, mas que você tanto vê esse cara? Tô apaixonado por ele. E aí, enfim, ela ofereceu para ele, aquilo para ele não bateu bem, ele ficou loucão e começou aquelas luzinhas no chão lá, ele achou que era vagalume, começou a caçar e tal. Cara, é uma história engraçada. E você vê, eu não tô fazendo nenhum julgamento moral. Né? Nenhum julgamento moral. Eu acabei de falar. Podia acontecer comigo, podia acontecer com qualquer um. Entendeu? Então ele nem liga, de verdade. Eu falei, meu, eu fiz. Ele podia chegar e falar, eu realmente fiz isso. Isso, com 90 e qual que é o anos, problema, cara? E qual o problema? Entendeu? A mesma coisa da questão de dinheiro, ele podia chegar e falar, não, realmente. Na época eu ganhava mais. Eu achava que era justo. Cara, mas eu trabalhava mais que ele, você quer o quê? E ótimo. Quem vai ser contrário, cara? Então é bobeira, entendeu? É bobeira deles. Não entender toda a complexidade das coisas e as nuances das coisas, né? Cada um tem o seu ponto de vista e cada um tem a sua defesa e a sua perspectiva, né? Pode achar que ele não foi justo, generoso, mas ele tem mas ele pode falar, mas eu tenho os meus motivos. Sim. E quem vai julgar? Certo? Sim, não tem. Então é isso. E aí o que acontece? Quando ela se coloca, ela que eu digo, a Lilian Aragão. Quantos anos ela tem hoje? Eu não sei, eu sou ruim de conta. Ela tem 33 de diferença dele. Ele tem 90, 89, menos 30, 60, 20, 57 anos. Isso. Tá. E aí quando ela se coloca como assessora de imprensa, tal, né? E ela não é da área e não tem o mínimo jornalista. Não tem o mínimo talento para isso. Ela acaba de certa forma ajudando a acabar com a reputação do cara, né? Então, essa ideia de o Renato Aragão arrogante, enfim, tudo que os haters falam que ele é uma pessoa arrogante. Ele não é fácil, né? Ele sempre foi um cara difícil. Mas isso, assim, quem que... A gente encontra na vida um monte de gente assim. Né? Não, mas espera aí, eu vou reformular. Falam que ele é uma pessoa arrogante.
Veja o que eu tô falando. Ele foi, mas assim, e também é uma. Se você chegar para pedir um autógrafo, ele se incomoda. Pode ser. Assim, tem muitos relatos disso, né? Eu não vivenciei isso, então não posso falar. Mas eu já ouvi muito a esse respeito. Eu acho que ele, de fato, ele ele foi um cara que, da onde ele saiu, e ele não era pobre, ele era de uma família classe Oficial da média. aeronáutica, né? O pai dele era escritor, Ele trabalhava foi com oficial da educação. aeronáutica. Sim, da É aeronáutica. advogado. Não, acho que a aeronáutica era o Mussum, Mas ele caiu de avião, não caiu? mas como passageiro. Ele Ah, estava era voltando dos Jogos passageiro? Universitários. Ah, eu pensei que ele era da Ele caiu 2 vezes de avião. Ah, é? Uma voltando desses Jogos Universitários, ele fazia faculdade em Fortaleza, depois com o Dedé. O Dedé contou recentemente um episódio que eu também não sabia. Mas eu vejo assim, eu acho que mesmo saindo de uma classe média tal, mas o cara virou milionário, isso mexe com a cabeça de qualquer um, né? Então teve um momento que realmente ele ficou mais arrogante, né? Mais cheio de si e tal. Mas O que é mexe com a normal. cabeça? Não sei, que eu nunca cheguei a ficar Eu nesse queria ouvir a nível, cara. resposta. Eu achei que ele fosse Mas cair. eu acredito Ele que é ligeiro, viu? se chegar, cara, você não, ninguém te olhava, ninguém te. Você chega e compra a Granja Comari da família Mas Guingli, você não cara. procura isso? Hã? Você não procurou isso? Você procurou Mas ser ele famoso. quis. Mas ele Você quis. procurou aparecer, ser reconhecido. E daí? E aí, mulheres, cara, o cara deslumbra, né? Se deslumbra, não tem como, né? Desejado, não sei o quê. Pô, não tinha nada disso, agora tenho. Então o cara se sente grandão, né? E uma coisa nós estamos falando e passamos para outra. A primeira vez da separação falou, a segunda essa eu não conheço. Eu não lembro da tua narrativa. Do Didi com o Dedé? Aí já era só Didi e Dedé. Não, é que você falou da briga, né? A briga foi dos 4. Dos 4. Separaram. Aí, nos anos 90, eu já sei. Mussum e Zacarias já tinham falecido, daí ele vai lá e faz a turma do Didi e não chama o Dedé. Aí o Dedé começa a bater nele na imprensa. Ele falou que a Globo não queria, né? O Dedé começa a bater nele na imprensa. E aí tem essa briga de novo. E foi verdade que a Globo não queria? Mentira, porque pelo que se ele chegasse com um tapa na mesa... Lógico. Ele que manda. Que é o pica. O programa é dele, ele que manda lá. Por que ele teria feito isso? Cara, eu acho assim, eu falo isso, que o Dedé gosta mais dele do que ele do Dedé. Isso eu não tenho dúvida, cara. Sabe? Mesmo, e não pelo pagamento. Eu sei, pela sua narrativa, que ele paga um plano de saúde. O Dedé falou assim, não é verdade, ele que me ofereceu do nada, porque eu falei, a única coisa que eu sinto falta na Globo, isso não estou contando que está por ligar, era do meu plano de saúde, meu plano de saúde era muito bom. Aí ele falou, mas é por isso, então eu te dou. Não foi isso. Ele pediu, né, o plano e deu como uma forma de falar, Dedé, segura essa língua aí, né? E será que tem um cala-boca por fora também? Então, segura a língua é isso. Tipo, não, mas sem o além do plano. Assim, quando pede, tipo, às vezes ele pede coisas a mais, o Renato sempre ajuda tal. Mas, e a Lilian permite isso? Permite, ela que faz esses pagamentos e de vez em quando ela esquece de pagar para lembrar o Dedé. Esquecia, né? Para lembrar que tá na mão dela. Depois que eu denunciei isso, nunca mais atrasou o pagamento. Não atrasou mais. Então, assim, é uma coisa que ele podia também ser grato a mim, né? Pessoal, meus clientes aí que estão devendo, você percebe? Ele vai começar a cobrar. Eu não estou falando de coisas para ajudar o cara. Então, como ele pode ter bronca de mim? Mas o Dedé não tem. Pelo que eu tô vendo, quem tem é o Renato. É a Lilian. Tá. É a Lilian. Porque ela não quer que você conte o lado verdadeiro da coisa, é isso? Assim, tipo, ela acha, sabe o que eu vejo? Que ela acha que ela é a dona da história. Por ser casada com o Renato Aragão, ela acha que foi assim, eu que mando aqui. Os Trapalhões, você quer falar? Tem que falar comigo. Entendi. Se quer soltar o documentário, vai ter que passar por mim. É isso?
É verdade que você recebeu uma ligação do advogado Foi, dele? então, ela quis me intimidar, né? Que aconteceu quando começou a... Eu comecei a falar, ó, tô gravando documentário, falava para ela, eu quero gravar uma entrevista com o Renato para colocar a perspectiva dele, que você é advogado, você sabe. Se o cara tá falando de você, o que você tem que fazer? Se defender, Sim. certo? Falar, ó, estão falando algumas coisas aqui, eu quero o ponto de vista do Renato. Porque é importante. Porque você levava, olha, me falaram isso, Não, eu não tá falava nem o que falava. Eu falava, gravado. estão contando algumas coisas, eu preciso da entrevista do Renato, preciso da perspectiva dele. Mas você já tinha gravado Já aquilo. tinha tudo. Então, por exemplo, a porcentagem. Renato, era isso mesmo? Imagina, você é louco? Não. Exato, é isso que eu tô falando. Ele colocando isso, ia ser bom. Então, eu tenho isso como defesa. Eu falei, eu dei o direito dele de se falar. Não, se não, é isso mesmo. É. Porque você falou, pô, fazia tudo, cara. Então Não eu é ficava lá, ó, Lilian, eu tô fazendo um documentário, eu quero entrevista com você ele. falava. Mandava e-mail, né? Chegou a falar com ela alguma Não, vez? nunca falei. Ela nem recebe. Ah, Cai lá no spam, sei lá que merda. Mas não cai porque ela respondeu. E aí eu falei, tô gravando, eu preciso entrevistar o Renato. Aí saem as notícias do documentário. Eu lembro direitinho, cara. Acho que foi no Fofocalizando. Começaram a falar do documentário, não sei o que. Me liga, cara, o advogado do Renato Aragão. Falei, o cara fala com você do documentário. Eu falei, pode falar. Então, que história é essa? Não sei o que. Eu falei, é o seguinte, eu tô pedindo entrevista com o Renato, eu quero a perspectiva dele, pra ele até se defender dessas coisas todas. Mas antes disso, eu quero ver todas as entrevistas. Eu falei, não, você não vai ver. Pra fazer o que você vai fazer com os outros que você tá fazendo comigo, de querer me intimidar, me dar carteirada, tal, não sei o que. Eu falei, não. Mas se você quiser, me receba aí com o Renato, eu gravo e eu coloco na íntegra. Eu falei para ele, na íntegra, sem corte, tudo que ele falar. Topa? O cara não topou. Então, se eu recuasse, acabou o documentário. Não, acabou. Como eu dei 2 passos para frente, quem recuou foi ele. Falou, esse cara sabe da lei que você acabou de falar, entendeu? Teve há pouco tempo atrás, até por conta do livro do Roberto Carlos lá, o Cala a Boca já morreu, aquele voto histórico da Carmen Lúcia. Eu falei, não, eu tenho o direito de falar. A história não é sua. Porque a Lilian acha que para falar de Trapalhões tem que passar por ela. O que é equivocado. Então ela não sabe nada de jornalismo, ela não sabe nada de lei, ela não sabe nada de nada. E aí ela tomou um pau, porque ela falou, o quê? Eu achei que esse cara ia arregar, se ele veio para cima, esse cara, a chapa é mais quente, entendeu? Porque a normalidade dentro de uma... Agora eu vou falar a realidade no Brasil, todo mundo sabe disso. Diante de um potencial financeiro disso, porque pelo que você fala, ele tem realmente um potencial. Era o cara falar, meu, você é louco. O quê? Vou mexer com esse cara? Mas você está documentado, você tem todas as... Quantos vídeos tem? É isso que me assegura e que me dá tranquilidade. Sabe o que é? Assim, se eu tivesse errado uma vírgula, já teria vindo um processo. Sim. De tudo que eu falo. É o que eu falo coisa pra cacete. Ou pelo menos uma notificação. Qualquer coisa. Não veio nada. Nada. Por quê? Porque ela fala assim, meu, como que ele sabe disso? Onde que eu vou meter um processo nesse cara? Então não veio nada. O poder financeiro dele é forte. Forte. O Dedé esses dias não contou que só na conta bancária ele tem 180 milhões de reais? Mas aí ele tem bem menos que eu. Mas então, um cara que tem isso, né? E que já teve tanta coisa tal. 180 milhões em conta. Foi o que Fora o que ele deve ter de imóveis. Não, ele vendeu a produtora dele para Record. A RA, né? E o pessoal, acho que vocês passou batido, vocês não ouviram. O Renato Aragão era dono da Granja Comari, onde a CBF hoje é o reduto da... Centro de treinamento, né? É o centro de treinamento. Era do Renato Aragão. Ele que vendeu para a CBF. Ele comprou da família Gingler? Ele comprou da família Gingler. Aí o pessoal de lá não aceitou ele, né? Por conta do preconceito, né? De vir um migrante que conquistou, tá, não sei o que, tem essa questão da elite toda. Ele ficou incomodado.
O pessoal de lá que você fala é da região lá. ali no condomínio. Eu quero mesmo condomínio. Né? Ah, teve isso. Teve muito preconceito dele estar lá. E aí ele vende para CBF. A RA ele vendeu para Record. A Record agora tem um polo de gravação lá no Rio de Janeiro. Esse polo é lá onde era a RA Produções. Então ele fez muito dinheiro. Muito dinheiro. E é um cara milionário, entendeu? Se ele tivesse qualquer coisa incomodado, se tivesse mentido e tal, cara, é muito fácil você processar e ganhar a causa, né? Não, eu provo que você está mentindo. Mas por que são 5 anos falando em podcast, entrevistas, tal? Não veio nada até hoje. E do jeito que ela é, porque ela já processou Rafinha Bastos. Por ter tirado já processou outros caras. Por que a mim não? Então eu não sou mentiroso. Não, e outra, você tem no documentário que vai vir, todo pode ser minissérie que vai acontecer, você tem todo um vídeo, né, das entrevistas Tem com tudo, autorização de imagem. Quer dizer, não são poucas, não tem como desmentir. E são pessoas, não são pessoas que falam assim, eu acho. São pessoas que eu falo, eu vi, eu estava lá. Então, no dia que o Beto Carreiro faz a reunião lá e os caras ficam juntos, tal, eu entrevistei um cara que participou, estava na mesa com eles no dia da reconciliação. Entrevistei a camareira deles, que falou, não, o Renato não gosta de ser chamado de Didi. Não, a semana passada ele andou desmentindo isso aí. Porque esse aqui cutucou, ele andou desmentindo, falando, imagina, eu sou o Didi, eu adoro o Didi. Mas ela falou. E quem muito fala ele que não gosta. Não é assim, ele tem um negócio assim, mas isso é uma questão importante. Quem começa com essa história é a Lilian Aragão. De novo. Por quê? Ele tem lá uma casa gigantesca e tem funcionários. Onde você foi? Mas acho que ele mudou agora. Ele morava num condomínio de mansões ali na Barra da Tijuca. Você foi lá? Fui lá. Ele te recebeu? Na frente da casa dele morava a Xuxa. A Xuxa saiu, depois ele saiu, enfim. Mas as pessoas que vão trabalhar lá na casa, a Lilian fala assim, ó, não é para chamar ele de Didi, é Dr. Renato. Dr. Renato, não é nem Renato. Então tem isso. É surge a partir daí. Ela falando, orientando os funcionários. Isso se espalha, né? E aí começou, não pode chamar Dr. Renato, Dr. Renato, Dr. Renato. Por quê? Porque é a Lilian que orienta as pessoas a falarem assim com ele. Aí isso aí virou notícia, tudo, e hoje eles desmentem, mas sim, de fato isso existiu. E você, quando foi à casa dele, ele já tinha a Lilian? Já tinha. Eles estão desde os anos 90 juntos. Mas ela não apareceu na sala, nada? Não apareceu. Não apareceu porque eu tentei com ela a entrevista. Você tentou entrevistar ela? Não, eu tentei a entrevista pedi para marcar. Via Lilian Aragão. Ela nunca me recebeu. Até que uma sobrinha dele falou, você tá fazendo livro e tal, e você não conseguiu entrevistar o tio Renato? Eu falei, não, tô tentando aqui um tempão. De onde apareceu essa sobrinha? Porque eu entrevistei ela, porque ele empregava muito parente. Certo. Então, desses que eu te falei, dos prints, então tinha muito lá, não sei o que Aragão, não sei o que Aragão. E todos te recebiam bem? Sim. Eu entrevistei o filho dele, o Caixa Aragão, que trabalhou nos filmes do Renato Aragão. Essa sobrinha era continuista dos filmes dele. Eram pessoas que me interessavam para entender a dinâmica. E até que um dia ela perguntou, assim, muito aleatoriamente, falou, eu tô tentando, mas... Ela falou, hoje vai ter um churrasco na casa dele, eu vou falar com o tio Renato a seu respeito. Você tá aí 4 anos tentando entrevistar o cara. Eu falei, por favor, faça isso, eu te agradeço. E aí nesse mesmo domingo à noite, ela falou, ele pediu pra você ligar pra ele na segunda. 11 horas, ele é super pontual. Se você ligar 10h50, ele não atende. 11h02, você tá atrasado, também não te atende. Mas é ele que atende o telefone? Cara, eu liguei e foi ele que atendeu. Rafael, você falou, tal, não sei o quê. Pode vir aqui.
Entende? A Lilian, a experiência que eu tenho, a Lilian segura, mas quando driblar ela, a coisa acontece. Se chega nele, aparece. Entende? Ela O pode problema uma é que não blindagem chega. dele. Total. Total. Se a sobrinha tivesse falado, Lilian, fala pro meu tio que precisa ver aí. Não ia rolar, nem chegar. Não ia rolar. E aí você foi na casa do cara. Cara, foi uma das maiores emoções da minha vida. De verdade, assim. De novo, essa questão da pontualidade, né? Sei lá, ele falou... São Paulo ou Rio? Peguei lá a ponte aérea, Você né? morava em São Paulo, mora? Moro em São Paulo. Peguei lá a ponte aérea. Cheguei super cedo, né? Eu ia um dia antes. Fiquei... Do jeito que eu sou apavorado. Né? Fiquei rodando ali e tal. E aí, sei lá, ele combinou 2 horas. Fui na portaria 1h40. Falei, não, espera, é 2. O cara já tem lá, gente. Pontualidade, cara. Aí 2 horas. Aí 2 horas, cara, 2 portarias, assim, o cara com arma, fuzil, tanque de guerra, o condomínio super protegido, né? E aí abre a porta lá, Era uma puta mansão maravilhosa. Essa mansão ele antes de mudar, antes da pandemia, ele colocava muita foto dele nessa mansão, assim, essa mansão incrível. E aí, fala, espera aqui que ele tá chegando, né? Aqui seria? Na sala. Na sala. Daí eu lá, né, cara? Tipo, puta sala. Dentro da casa do meu ídolo, né, cara? Sim. Daí eu via lá, tinha um retrato dele, cara, eu não acredito. Sabe você, tipo, fala, eu tô vivendo isso, né? E aí eu olhando assim, falei, acho que ele vai vir por aqui, né? Então eu fiquei, tipo, meio posicionado, esperando o cara chegar, né? Aí de repente, ô Rafael, aí tava, vem o dia ali, puta que pariu, cara, o Renato Aragão. A gente se abraçou, tal, conversou. Acessível total. Total, cara. Foi uma simpatia, assim, sabe? Bermuda. Cara humilde, não é aquilo totalmente. Que falam, então. Então. Pelo menos comigo, né? Momento. Pelo menos comigo. Aí foram 2 horas de entrevista, aí acabou a entrevista e falei, Renato, eu quero fazer mais coisas ainda, porque eu acho que Trapalhões é um tema muito vasto. Meu acervo, estou à disposição, quando você quiser, pode vir, não sei o quê. A gente tomou um lanche da tarde, sabe? Com bolo, com torta, com suco. Totalmente acessível. Pô, foi um dia histórico, sabe? Sim, tudo com fotografia e tal. E aí depois a coisa desandou. Mas a experiência que eu tive com ele foi muito positiva. Desandou quando veio a crítica, né? A crítica. A partir dali... Mas você pesou a mão ou não? Não, eu só falei, ele não conta as coisas, né? Aqui tá maquiado. Nunca fui grosseiro, nunca... Não, isso você não é mesmo, em nenhuma entrevista. Eu sempre achei interessante o porquê da birra, porque eu posso falar, pessoal, porque eu maratonei. Quem me conhece como professor sabe como eu sou. Eu pego um tema, eu fico louco naquilo. E em nenhum momento eu vi ele falando mal, criticando. A única pessoa que ele fala com restrições, porque parece que ela traz a restrição a ele, é da Lilian. Né? É que assim, a Lilian, ela tem que entender que ela é esposa do Renato Aragão. Ela se coloca como a dona da história dos Trapalhões, até a dona do cara. Ela se coloca como uma protagonista de uma história que ela não tem nem nenhuma. Viveu assim não tem nenhuma. Prática. Quem que é ela? Era produtora, alguma coisa nada, assim? Cara, nada. E aí ela também, sabe, as pessoas picadas pela mosca azul, ela quer ser, ela se autodenomina influencer, essas baboseiras todas, né? Tipo, quem que se interessa pela Lilian Aragão, né? Então, eu nunca liguei para ela. Nunca liguei. É uma pessoa totalmente periférica. Mas à medida que ela começa a dar entrevista mentindo, eu, como pesquisador dos Trapalhões, eu tenho que me colocar, eu tenho que me posicionar e falar, não, você está mentindo. Um caso recente foi quando ela na revista Caras, contou que na separação do Renato com a Marta, o Renato abriu mão de todo o patrimônio dele e deu para Marta, para viver uma linda história de amor com ela. Eu falei, não, é mentira que você está fazendo. É mentira? Pô, mas é notório que é mentira. O cara, vamos lá, o auge do sucesso dele foi com os Trapalhões. Sim.
Onde ele ganhou mais dinheiro? Com os Trapalhões. Sim, eu acho que só. Ele seria milionário depois dos Trapalhões? Não. E ele é milionário. Mas se ele deu angariou tudo para dos Marta. Trapalhões. Então, se ele deu tudo para Marta. Marta era a primeira? É. Mas então, quando ela morreu, eles eram separados. Já estavam separados. Ah, entendi. A Lilian era a amante dele, né? Então, mas aí você ia falar e não falou. Como ele conheceu a Lilian, então? Então, essa história, assim, ela conta que foi um evento que teve, ela era funcionária pública, né, se não me engano, do Banco do Brasil. É verdade que ela foi Miss? Não sei. Você que me falou, não, ela foi Miss. Não sei. Mas não é difícil, ela era muito bonita. Até hoje é bonita. E aí teve um evento lá do Banco do Brasil, eles se conheceram ali. É o que ela conta. Ele era casado. Era casado. Certo. E aí, a partir dali, começou a ter um romance extraconjugal e tal. E aí se separou por causa disso, então? Foi. Porque, ou eu ou ela. E aí, ele decidiu se separar e ficar com a Lilian. Ela parecia muita... eu falo dessa questão da amante, né? Eu falo, pô, se o Rafael tá mentindo, eu vou processar ele por difamação, seria, né? Injúria, sei lá. Por que ela não me processa? Porque tem provas. Tipo, quando o Renato estava casado com a Marta, ela aparecia na claque ali e o Mussum e o Dedé apelidavam o Renato de paulista, porque ela é de São Paulo. Uhum. Entendeu? Então eles sabiam do caso. E viam ela lá, e aí, paulista? Fazendo referência a ela lá na plateia. Uhum. Então tem isso. Uma prova, certo? Aí chega, e ela é tão burra que ela faz o quê? Ela faz prova contra ela mesma. Então eu falei, não, se ele tá falando que eu sou amante, prova. Daí, no dia lá da homenagem do Luciano Huck, ela fala, quando o Zacarias faleceu, eu consolei o Renato e tal. Mas nessa época ele era casado com a Marta. Então como que você consolou? Com uma amiga? Eles se viam? Ah, mas não era amante. Falei, tá bom. Quando os Trapalhões filmaram Os Trapalhões e a Árvore da Juventude, eles fizeram umas cenas em Manaus. A Marta estava lá hospedada. Ela ficou escondida num barco. O Renato falou assim, Marta, precisa sair mais cedo que eu vou voltar depois. A Marta sai. Quem que vai pro hotel? A Lilian. Hotel Tropical. Não, Tropical ela não. Então são essas coisas. Então é muito fácil. É muito fácil. Se eu estiver mentindo, ela pegar e meter um processo. Agora, se eu não estiver mentindo, tudo isso for verdade, também é fácil comprovar. E só para dar um detalhe. E se ela me processar por causa disso, eu chamo o Dedé de testemunha. Eu falo, Dedé, você não pode mentir perante o juiz. É verdade. Não é? Resta compromisso. Por que se chamava o Renato de Aragão de Paulista? A Lilian era amante dele ou não? Se você mentir, você risca até de ser preso, né? Pode por falso testemunho. Fala agora. E aí? Ó que testemunha maravilhosa que ia ter. Primeiro, eu vou querer que você passe o nome de todos os seus livros, Rafael. Porque pode não encontrar. 15, eu tenho uma memória. Não, mas todos dos Trapalhões? Eu tenho 15 lançados, 4 sobre eles. Então, dos 4. Porque às vezes você não encontra em livraria, mas encontra em sebo. Vamos lá. Em sebo. O Cinema dos Trapalhões está esgotado, eu acho que só em sebo. Cinema dos Trapalhões. O Cinema dos Trapalhões por quem fez e por quem viu. Por quem fez e por quem viu. Estante virtual, esses sebos. Internet às vezes não tem? Para vender? Às vezes tem, né? Às vezes tem. Dá uma consulta. Tem que dar um Google. É. O livro das HQs dos Trapalhões teve até 2 edições, uma capa dura, também esgotou rapidamente, e esse é mais difícil ainda de achar. Chama HQs. As HQs dos Trapalhões. As HQs dos Trapalhões. As histórias em quadrinhos. O cinema americano, A Noite Americana dos Trapalhões, está na Amazon. Então tá na Amazon, A Noite Americana dos Trapalhões. Esse foi lançado em 2022.
E Os Trapalhões, modo de ser, de pensar e se expressar, que é essa biografia que eu falo que é a biografia em primeira pessoa, foi lançada no ano passado e está à venda também na Amazon. Os Trapalhões, modo de ser, pensar e se É expressar. um livro dessa grossura, assim, que para em pé, cara. São quase 800 páginas esse livro. Aguardem que em breve. Nós não vamos falar data, porque começa o pessoal a cobrar e depois... E não é assim, tudo tem um custo de produção, é altíssimo, vocês não têm noção. E aqui ninguém está procurando só ir lá no Caixa 2 pegar para fazer. Não tem o Caixa 2. Tá? Então nós temos assim, ó, Trapalhadas Sem Fim, será esse? O título? O título será Trapalhadas Sem Fim. O pior é que quando eu comecei a maratonar, eu achei que já tinha saído, eu fiquei louco. 2 dias, falei, mas onde que eu não encontro? E ficava no Google, ficava onde assistir, Trapalhadas Sem Fim. E não tinha. Então o resultado não vai ter. Nós vamos lançar, aguardem. Tá? É o livro ou documentário. Quando fala proibido, é porque tem tudo honestamente descrito de cabo a rabo, sem maquiagens, tá bom? Hoje vai ter um caos. Qual que é? Não deu descoberta. O moleque é caipira, né? Caipira é Itapiratiba, agora de pé. Mas a escola é em Itapiratiba. Eu estava em Itapiratiba, na escola, que eu ouvi o cara contar lá, que a professora chegou pro Zezinho e falou para ele, Zezinho, quem descobriu o vazio? Ele falou, eu não fui. Não adianta falar que fui eu, não, porque tudo que acontece de errado aqui sou eu. Eu não fui. Ela pegou e falou, Zezinho, presta atenção na pergunta. Quem descobriu o vazio? Ele falou, não fui eu. Não fui eu. E saiu chorando, foi embora. Aí ela viu o moleque sair chorando, falou, eu vou lá falar com o pai, porque podem ainda achar que eu fiz alguma coisa com o menino. Chegou lá, o pai era bruto. No sítio Monte Santo. O pai era bruto, chegou lá. Boa tarde, cara. Boa tarde. Posso falar com o senhor? Falar o quê? A hora que ele virou, ele viu que era professor. Ô, professora, como é que vai a senhora? Desculpa, é que eu estava tirando leite aqui, nem vi que era a senhora. Desculpa, o que é? Já sei, meu filho fez alguma coisa errada. Ela falou, não, calma, não fez nada de errado, não. Não, porque se fez, vai falando aí. Não, não fez. É que, olha, ele precisa estudar mais. Você precisa forçar ele para estudar um pouquinho mais. Porque hoje eu perguntei para ele, presta atenção, Joãozinho, quem descobriu o Brasil, ele virou para mim e falou, eu não fui. Ele falou, não, aperta ele. Aperta, porque às vezes foi ele e ele não está querendo falar. Eu sou velho e sou do direito.